Olá, tudo ok com vocês? Prazer em estar aqui de volta, com a presença de Deus, um tempo que nós reservamos para Ele, vamos adorá-lo e bendizê-lo, a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Espero que, após o primeiro encontro, vocês tenham mais ideia de como vai ser a nossa caminhada, que vai incluir reflexão, oração e conhecimento. É muito importante. Aproveitando a Trindade de Deus, eu falo assim, nós vamos ter conhecimento, vamos fazer adoração ao nosso Criador e vamos rezar também um pouquinho, né? Tudo que nós fazemos com Deus, quando nós falamos com Deus, a gente reza, é oração. Conversa com Deus é oração. E Deus está sempre nos ouvindo. Tenha certeza, Ele está com você, Ele está aqui comigo, e nós nos alegramos em estar com a revelação dEle. Eu tinha dito a vocês que Deus criou o homem e disse assim, e a mulher, né, e disse assim, crescei e multiplicai-vos sobre a terra. Se eu não me engano, eu não me expliquei bem esse versículo. A maneira de multiplicar sobre a terra é a mesma de hoje. Mas Deus, quando Ele disse a Adão e Eva, Ele não disse quando nem como seria. Então eles tinham que... Qual era a prova? Eu falei da prova do amor, além de falando do fruto proibido. Era isso. Eles tinham que esperar Deus dizer a eles, agora vocês vão crescer, vão multiplicar, vão encher a terra, como é o meu projeto, sempre que como eu quis, mas eu vou falar para vocês como é. Não seria diferente da agora, só que a prova que Deus queria era que eles esperassem. E o demônio foi à frente, tentou Eva e assim aconteceu. Vamos agora entrar no capítulo 4 do livro do Gênesis, ainda o livro da criação. É preciso que nós tenhamos muita consciência da criação, de como foi o início, para podermos abraçar tudo de Deus para frente, que Ele vai nos falar. Porque nós vamos entender perfeitamente o porquê das coisas, quando nós conhecemos bem a criação. Como o demônio tentou Eva, Eva fez Adão cair, o que foi que eles fizeram? Implicou o ato sexual que era para povoar a terra, para crescer e multiplicar. Mas Deus não tinha dado a ordem ainda. Ele só avisou que ia acontecer, eles tinham que esperar, era essa a prova que eles não passaram. Então, no capítulo 4, escutem. Caim e Abel. Todo mundo acho que sabe quem foram os Caim e Abel, né? Adão conheceu Eva. Deixa eu explicar para vocês a palavra conhecer na Bíblia. Na Bíblia, quando diz Adão conheceu Eva, eles tiveram relações sexuais. Esse é o conhecer. Então diz assim, Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu. Viu só? Está muito claro. Ele conheceu Eva, ele teve relação com ela, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse, Eva disse uma coisa linda, possuí um homem com a ajuda do Senhor.
Olha que lindo ela falou. Possuí um homem, porque ela teve um filho, né? Possuí um homem com a ajuda de Deus, do Senhor. E deu em seguida à luz a Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor e Caim lavrador. Então vamos conhecer os dois primeiros filhos. Com certeza eles tiveram mais filhos, mas Deus revela aqui para vamos aceitar, vamos refletir, continuar caminhando com ele, que nós entenderemos tudo. A princípio ela teve Caim e Abel. Caim era lavrador. Abel era pastor. Caim disse um dia para Abel, seu irmão, vamos ao campo. Logo que chegaram ao campo, Caim atirou-se sobre seu irmão e matou-o. Já apareceu aí o grande mal, consequência da desobediência do paraíso. Abel era bom, ingênuo, ele agradou Abel, levou Abel ao campo e o matou. Por quê? Porque ele estava na corrupção, ele estava com a corrupção, com a maldade, com certeza inveja de Abel, muita coisa ruim ele tinha que o fez matar Abel. O Senhor disse a Caim, onde está teu irmão Abel? Como sempre, Deus dialogando com o ser humano. Caim respondeu, nos dá a impressão de malcriação. Não sei, sou porventura eu guarda do meu irmão? O Senhor disse-lhe, que fizeste? Eis que a voz do sangue do teu irmão clama por mim desde a terra. De hora em diante serás maldito e expulso da terra, que abriu sua boca para beber de tua mão o sangue do teu irmão. Então Deus foi rigoroso com Abel, com Caim, com o grande crime que ele cometeu. Tanta maldade tinha dentro dele, em vez de amar o irmão. Deus o expulsou da terra, ele fala, que abriu a sua boca para beber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando cultivares essa terra, ela te negará os frutos, e tu serás peregrino errante sobre a terra. Podemos imaginar como Caim já foi infeliz. Vamos pensar um pouquinho como Adão e Eva recebeu. Adão e Eva não conheciam a morte. Adão e Eva não entendiam ainda. Eles estavam diferentes, já não tinha paraíso, a vida já estava difícil, ele tinha que ganhar o alimento com o suor do rosto, a mulher ao dar à luz sofria dor, e vamos pensar que eles, como os pais de toda a família humana, o que os filhos herdam dos pais? Tudo que os pais têm. Se uma família é rica, milionária, os filhos herdam a sua fortuna. Se uma família perde essa herança, você perde essa riqueza, quebra, né, como eles dizem, perde todo o dinheiro, e os filhos continuam ricos? Não, herdam a pobreza.
Então é uma questão de herança e foi o projeto de Deus que eles desfizeram. Por isso sobrou para toda a humanidade a maldade no mundo. Nós vamos ter tempo, com a graça e a vontade de Deus, conhecer muita coisa e muita coisa vai mudar em nós, para o bem, porque nós vamos conhecer o amor de Deus para conosco. Ele deu nova chance. Mas vamos continuar ainda um pouquinho. Não só Caim ficou com esse castigo, a sua terra não produziu, ele virou um errante. Deus prometeu o dilúvio. Todos nós também já conhecemos o dilúvio, né? De Adão ao dilúvio, no capítulo 4. Nós terminamos o capítulo 4 com de Adão ao dilúvio. Este é o livro da história da família de Adão. Agora, no capítulo 6, nós vamos entrar na corrupção da humanidade. Vamos lembrar ainda como Adão e Eva recebeu Abel. Abel não voltou para casa. Eles não entenderam. Foram atrás de Abel. Chegou lá, Abel estava morto, mas eles não estavam entendendo. Eles estavam pensando que ele estava dormindo. Quando eles chamavam, Abel não respondia. Eles não entendiam o que tinha acontecido. Também revelação privada com aprovação da igreja. Não está escrito aqui esse detalhe. Eles levaram Abel para casa e esperavam que Abel acordasse. E viram que Abel começou a apodrecer, a ter mau cheiro. E eles tiveram que desfazer de Abel. Não fala aqui se enterraram Abel. Com certeza enterraram Abel. A primeira e maior dor de Adão e Eva apareceu como a consequência mais dolorosa da desobediência e curiosidade de Eva e Adão corresponder a Eva. Porque Adão foi responsável por isso. E Eva e eles sofreram. E viram que Abel não voltava. E não voltou mais. E Caim teve uma vida errante. Eles foram sentindo todo o mal que tinham feito com aquela desobediência. E como devem ter sofrido. E com certeza aqui não traz mais, eles tiveram mais filhos, porque Deus continuou. E a humanidade, e o mundo, e a terra encheu-se de gente. Deus criou mais gente, Adão e Eva tiveram mais filhos. Ele não explica aqui, mas é óbvio para nós que eles tiveram mais filhos, teve mais gente. Então, no capítulo 6, está escrito assim: corrupção da humanidade. Aí já é uma humanidade, não é mais um casal. É uma humanidade. Corrupção da humanidade. Eles herdaram aquele pecado de Adão e Eva. Herdaram primeiro por causa de Adão, que era responsável. É herança, como eu disse. Ele era responsável pelo nosso paraíso perene na terra e para sempre no céu, paraíso celeste.
perdemos o paraíso terrestre. Mas Deus, no seu amor e misericórdia, Ele nos dá uma outra chance. Nós perdemos esse paraíso aqui, mas nós podemos ganhar e devemos ganhar o paraíso celeste, que é o principal, é viver as maravilhas de Deus com Ele, que não tem nada igual, nunca alcançaremos, sobretudo com a perda de toda aquela graça que tinha no paraíso terrestre, perdemos tudo. Lá não tem comparação à felicidade. E Deus dá a chance e vai ensinar para nós como conseguir a outra chance, como nos dar a outra chance. Peço a vocês paciência, porque é gostoso ir aos pouquinhos descobrindo o que Deus vai fazendo, até chegar num ponto-chave. Aqui, dessa maneira, vocês ganham o paraíso celeste comigo. Mas sem passar pela morte, não vamos, porque herdamos. Sem deixar de ter pecado, corrupção, não estamos. A humanidade não ficou, porque herdou. Foi herança. E o Senhor viu, a humanidade começou a se corromper, e não foi só aquela corrupção de Adão e Eva. Começaram, a gente pode imaginar até hoje, que quando eu, por exemplo, penso quando eu era pequena, eu não via tanta maldade quando vejo agora no mundo. O que significa? A humanidade, em vez de procurar a Deus, conhecer essa realidade aqui, procurar obedecer a Deus, porque Ele vai dar as normas para nós conhecermos e vivermos para ganhar o outro paraíso, que é o mais importante e é eterno, não tem fim. Aqui na Terra era um tempo. Deus queria nós aqui na Terra, no paraíso da Terra, mas depois Ele queria a gente no paraíso com Ele no céu. Mas perdemos o daqui. E Ele dá uma nova chance. Mas primeiro passa por uma grande prova. Sabe por quê? Porque a humanidade foi se corrompendo cada vez mais. No capítulo 6, tá, corrupção da humanidade. O Senhor viu que a maldade dos homens era grande na terra e que estavam continuamente voltados para o mal. O Senhor arrependeu-se de ter criado o homem na terra e teve o coração ferido de íntima dor. Vamos parar um pouquinho aqui e pensar e refletir, abrir o nosso coração para Deus, você que quer amar a Deus, que ama a Deus, que quer conhecer o que é que Deus tem para nós, por que nos criou. Quem é esse Deus amor que quer se mostrar a nós e viver conosco, dialogar conosco, estar aqui como Ele está agora? E como nós estamos com Ele, Ele está feliz conosco. Nós estamos querendo, se estamos aqui, estamos provando que temos sede de Deus. Senhor, nós temos sede de Ti. Perdão pela corrupção da humanidade, dos nossos primeiros pais. Perdão por tanta maldade no mundo e o amor não é amado. O amor é pouco amado.
porque tem quem ama. Nós queremos amar o Deus amor. Agradecer a criação. Você, mulher, ele pensou em você, mulher. De tanto te amar, te criou. Olhou para cada homem. Olhou, criou esse homem com tanto amor. Mas deseja ser amado por todos nós, homem e mulher. Homem e mulher. Espero, rezo, confio no Senhor, que muita coisa, conhecendo aqui, muita coisa vai mudar a muitas pessoas com relação ao gênero humano. Deus criou homem e mulher para amá-lo, servi-lo aqui por uma temporada rápida e ir para sempre num gozo eterno no paraíso celeste. E sabe que Deus pensou? Exterminarei da superfície da terra o homem que criei e com ele os animais, os répteis e as aves dos céus, porque eu me arrependo de os haver criado. Noé, aparece agora outro homem. Noé, entretanto, encontrou graça aos olhos do Senhor. De toda a corrupção da humanidade, mas essa corrupção foi tal que já não eram mais humanos. Se misturaram com animais, porque Deus escolheu. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá onde houve uma separação também entre essa humanidade corrupta. Foi tal a corrupção que já não eram mais humanos. Se misturaram com animais. E Deus não diz o fim que levaram isso. O certo é que ele diz assim a Noé. Noé, eram 8 pessoas. Noé, a sua esposa, 3 filhos e as suas esposas. Os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Noé teve 3 filhos, eles com suas esposas e Noé com a sua esposa. Eis que Deus encontrou um homem justo, uma família que não tinha se corrompido. A terra corrompia-se diante de Deus e enchia-se de violência. Deus olhou para a terra e viu que ela estava corrompida. Toda criatura se corrompeu. Então Deus disse a Noé: eis chegado o fim de toda criatura diante de mim, pois eles encheram a terra de violência. Vou exterminá-los juntamente com a terra. Faze para ti uma arca de madeira resinosa. Deus explicou direitinho para Noé. Você vai fazer uma arca. Todos nós também já vimos, com certeza já ouvimos falar, não é? Não sei quem está me ouvindo, por isso eu digo para quem também nunca ouviu falar. Era assim a minha catequese quando era presencial numa sala de aula, tá bom? Faze para ti uma arca de madeira resinosa, dividi-la-ás em compartimentos e untarás de betume por dentro e por fora. E eis como a farás.
seu comprimento. E Deus foi explicando a Noé como é que ele tinha que fazer essa arca. Mas Deus nem disse, só falou que ia acabar com as criaturas. Já não eram mais humanas. Para não serem mais humanas, era uma mistura que viraram verdadeiros monstros. Mas Noé e sua família continuaram como justos. O homem justo na Bíblia, a pessoa justa é aquela que ama a Deus e respeita e obedece. Farás no cimo da arca uma abertura. Então ele explicou como ele tinha que fazer a arca, como dividi-la em compartimentos. E em cima da arca ele falou, você deixa uma abertura. Noé obedeceu e fez tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado. Aqui já vemos a obediência de Noé. Noé não faz pergunta. Noé vai lá, pega a madeira que ele falou, fez exatamente como o Senhor Deus Criador tinha ordenado. E Deus mandou o dilúvio. Todo mundo já sabe do dilúvio também, não é? Mas quando a gente volta a ler, eu repito quantas vezes for necessária uma reflexão dessa, porque é palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é viva, ela transforma a nossa vida. Então, eu meditando nessa criação, sempre Deus vai fazer uma mudança em mim. Eu vou amá-lo mais. O Senhor disse a Noé, o dilúvio. O Senhor, no capítulo 7, o dilúvio. O Senhor disse a Noé, entra na arca, tu e tua família, tua casa, porque te reconheci justo diante dos meus olhos entre os de tua geração. Olha que lindo, né? Noé ouvindo isso. Entra na arca, quando a arca ficou pronta, você entra com a sua família, 8 pessoas. Eu vi em você um homem justo diante dos meus olhos entre os de tua geração, que já era a própria corrupção, que não merecia mais estar na terra. Deus é onisciente, sabe tudo. De cada espécie que tem um sopro de vida, ele não falou para Noé pôr planta na árvore. Cada sopro de vida, assim no caso dos animais, e eles, né, a família, um casal entrou na arca com Noé. Eles chegavam macho e fêmea. Olha como Deus frisa, os animais também, para proliferarem sobre a terra, macho e fêmea, de cada espécie como Deus tinha ordenado a Noé. E o Senhor fechou a porta atrás dele. Então, por isso Deus disse assim, você deixa uma abertura em cima da arca. E Deus, quando Noé entrou, e os animais, os casais de animais, os pares, macho e fêmea, que Deus falou para ele colocar, ele colocou também na arca. Igualzinho Deus falou. E o Senhor foi lá e fechou a arca. Eu sinto que nós podemos crer que chegará o dia em que nós veremos essa arca. Deus é maravilhoso, Deus é amor, nos ama. Eu acho que Ele mostrará para nós a arca. E tudo que Ele fez, que nós vamos conhecer aqui, que vocês devem vir, que não se arrependerão. Não se arrependerão de conhecer. Não significa que vão ser demorado demais. Vai ser o bastante para sabermos de onde viemos, para onde voltaremos, como devemos viver e o
que será a eternidade para nós. Porque depois que Deus nos cria, nunca mais nós acabamos. Nós permaneceremos para a eternidade no inferno ou no céu, onde escolhermos, porque Deus nos fez livres. Deus quer, Ele vai nos perguntar, você quer a mim ou não? A escolha é pessoal. A conversão a Deus é pessoal. Você quer Deus ou não quer Deus? Aquela humanidade se corrompeu, não deu bola para Deus e fez barbaridades que Deus resolveu mandar o dilúvio. E o dilúvio caiu sobre a terra durante 40 dias. Nós vamos ver esse número 40. 40 é um número bíblico, um dos números bíblicos. Nós vamos ver mais vezes esse número 40, que com certeza para Deus representa uma plenitude de tempo necessário. O dilúvio caiu sobre a terra durante 40 dias. As águas incharam e levantaram a arca, que foi elevada acima da terra. Daí tiraram a ideia de fazer navios, né? Faz de maneira tal que fica sobre as águas. As águas inundaram tudo com violência e cobriram toda a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. Eu falo para o Senhor que eu tenho vontade de ver essa arca sobre essas águas, com esses animais, com essas 8 pessoas, com quem Deus queria continuar o mundo, com essas 8 pessoas. Assim foram exterminados sobre a face da terra, desde os homens como as aves dos céus, tudo foi exterminado da terra. Só Noé ficou que se encontrava com ele na arca, e os que estavam com ele na arca, os animais que Deus tinha pedido para ele colocar, o casal de cada um. Os que ficaram de fora, todos acabaram. Só Noé ficou e o que os encontrava com ele na arca. As águas cobriram a terra pelo espaço de 150 dias. Pensa bem, as águas cobriram a terra pelo espaço de 150 dias. 150 dias Noé ficou na arca. No capítulo 8, nós vamos ver o fim do dilúvio. Aí parou o dilúvio e as águas foram baixando, 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 até que ficou na terra. E a arca pousou na terra e dali saíram aqueles animais e a família de Noé. No fim de 40 dias, abriu Noé a janela que tinha feito na arca e deixou sair aqui está dizendo um corvo, feito, que tinha, quando voava de um lado para o outro, soltou também uma pomba para ver se as águas teriam já diminuído o suficiente para ele sair da arca. Então Noé soltou uma pomba e ela voltou com um raminho. Lembra que a gente vê a pomba da Arca da Aliança com um raminho, que ela voltou com um raminho e Noé percebeu, a arca já parou na terra, a chuva já parou. Então esse tem detalhes, se vocês quiserem, é o capítulo 8 do livro do Gênesis. Se quiserem mais detalhes, nós vimos que acabou o dilúvio e no capítulo 9 nós continuaremos no capítulo 9, onde fala assim, a humanidade nova. A humanidade nova.
Com quem Deus começou a humanidade nova? Com Noé, sua esposa, seus filhos, suas esposas. Aí nós continuaremos no nosso próximo encontro. Vai ser muito lindo da agora para frente, como Deus, porque agora nós vimos dificuldade tudo que se vive hoje de sofrimento, de pecado, de maldade. Nós sabemos de onde veio. Deus não fez o mal, Deus não criou nada mal. Lembra que ele dizia, ele criava e dizia, Deus viu que era bom, tudo era bom. Houve um estrago, saímos e nós vamos ver a humanidade nova, porque chegou a uma corrupção tal que Deus não considerou mais humanos, a não ser Noé. E a humanidade nova, nós vamos ver como Deus vai falar de uma outra chance para nós. Não, eu não abandono vocês. Darei uma nova chance, porque senão, se ele não deixasse, se não tivesse ficado Noé um homem justo, nós seríamos herdados o que? O dilúvio. Mas eis que Noé permaneceu e Deus vai mostrar. Vi em Noé um homem justo. Vou continuar a criação. Uma nova humanidade. Vai ser lindo. Espero você. Deus te abençoe. Deus te dê muita paz e desejo no coração de conhecer tudo que Ele revelou. Aqui na Terra é uma passagem. Como se morre, não é mesmo? E como é dura a morte. Foi uma herança de uma desobediência, de uma soberba, de uma inveja, de tudo que é ruim, de curiosidade. Conquistamos o vale de lágrimas, como rezamos a Salve Rainha. Aqui é um vale de lágrimas, nós temos que batalhar muito. Se estivermos com o Senhor, nós temos paz, mesmo no sofrimento. Sabe por quê? Vai passar. E o céu é maravilhoso. Não discuta, não questione. Preste atenção se é o demônio que está te perturbando. Se é a sua corrupção mesmo que tá te perturbando. Corrija. Vamos lutar para corrigir. Se eu falo isso para o Senhor, Ele me enche de força. Ele vai nos ensinar aqui como nós podemos ser inteiramente dele para gozar eternamente no céu. Que Deus deposite no seu coração as graças que Ele depositou no meu. Repito isso até quando Deus quiser, até Deus me chamar para a vida eterna. Terei prazer em repetir para quem desejar. Eu quero conhecer algo que eu não conheço. Mas precisamos passar pela prova. E a prova é essa, obedecer a Deus. Ele vai mostrar para nós o que nós temos que obedecer para ter tudo dele. Outra chance, outra humanidade. Nós estamos nessa. Nós estamos nessa nova humanidade. Nós não passamos pelo dilúvio. Muita paz para você. Que o Pai Criador, como nós no Antigo Testamento, tudo que o Pai faz, o Filho faz, eles são um Deus. 3 pessoas mais um. Mas o Antigo Testamento, nós estaremos, eu vou falar sempre no Pai. Vamos nos envolver o Pai, embora as três pessoas da Santíssima Trindade participam de tudo. Mas no Antigo Testamento, vamos nos envolver com o Pai, depois com cada um, e nós não nos esqueceremos de nenhum,
e de o que tudo isso significa, a profundidade de tudo isso, a profundidade desse livro, dessa revelação de Deus e as revelações privadas, que ele usa pessoas para comunicar a nós algo que ele quer. Se prestarmos atenção, se eu não tivesse prestado atenção a Deus, eu não sentia que eu deveria procurar perguntar a alguém se queria ouvir a palavra de Deus. E eu passei 16 ou 17 anos com pessoas me procurando para ouvir a palavra de Deus. Agora, você que tudo conhece, medita. Deus está feliz conosco. Glória a ti, nosso Deus e Senhor.